Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 1º de novembro, celebramos todos os santos. Importante dizer nesse início que no Brasil, quando o dia 1º de novembro não cai no domingo, a solenidade de todos os santos é transferida para o domingo próximo do dia 1º de novembro. Dito isso, por que a Igreja celebra todos os santos ao mesmo tempo? Basicamente para que nós meditemos profundamente sobre o valor e a importância da santidade. Ao contemplar a vida dos santos, nós precisamos lembrar que todo ser humano, nós todos, somos chamados à santidade. O próprio Cristo deixa isso claro no Evangelho, quando em Mateus capítulo 5, versículo 48, ele diz: "Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito." São Paulo vai na mesma linha quando ele afirma na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3: "Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação." Hoje é dia de nós lembrarmos, fomos criados para sermos santos. E, ao olhar para a vida de tantos santos, nossa reação deveria ser como a de Santo Agostinho durante o seu processo de conversão, quando ele, meditando sobre a vida dos santos, disse: "Se estes e estas venceram o mal, viveram santamente, por que não o posso também eu?" Por que não posso também eu? Que cada um de nós faça essa pergunta hoje, independentemente da situação em que cada um se encontra, do contexto de cada um. Lembremos, há santos de todos os tipos, há santos adolescentes, como é o caso de São Tarcísio, de Santa Inês, de Santa Maria Gorete, há santos jovens, como é o caso de São Domingos Sávio, São Luís Gonzaga, há pais de família, como é o caso de São José, Santo Amadeu de Saboia, mães de família, como é o caso de Santa Mônica, Santa Brígida, Santa Francisca Romana, santos operários, como é o caso de São Geraldo, Santo Isidoro e o próprio São José, pai adotivo de Jesus, santos que foram empregados, é o caso de Santa Germana, São Martinho de Lima, que eram empregados domésticos, santos que eram pobres, mendigos, como é o caso de São Roque, de Santo Aleixo, São Crispim, santos que foram professores, como São João Batista de La Salle, São Marcelino Champagnat, santos filósofos como São Justino, Santo Agostinho, Santo Anselmo, Santo Tomás de Aquino, santos que foram advogados, como é o caso de Santo Ivo, São Cotardo Ferrini, santos médicos, como São Cosme e Damião, São Lucas, Santo Antônio Zacaria, São José Moscati, santos que foram magistrados, como Santo Ambrósio, São Thomas More, santos militares, como São Cornélio, São Maurício, São Sebastião, São Floriano, santos que foram reis ou rainhas, como São Luís de França, São Fernando de Castela, Santa Matilde, Santa Isabel de Portugal, enfim, muitos santos e em todas as condições, ricos, pobres, homens, mulheres, santos que desde a sua infância já eram puros de coração, já viviam uma profunda fé cristã, santos que se converteram já na vida adulta, alguns até na velhice. Enfim, seja qual for a nossa situação, nós somos chamados à santidade. Hoje é dia de contemplarmos esses que foram canonizados. E o que significa o ato da Igreja de canonizar alguém? Explica o Catecismo da Igreja no número 828. Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-lhes os santos como modelos e intercessores. Os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da Igreja. Com efeito, a santidade é a fonte secreta e a medida infalível de sua atividade apostólica e de seu impulso missionário. Os santos são, portanto, grandes tesouros da história da Igreja. Eles são sinais verdadeiramente luminosos que
são resposta providencial de Deus para a igreja e para o mundo no seu tempo. Eles são para nós, como ensina o catecismo, modelos e intercessores. São nossos amigos que estão no céu junto de Jesus e que, pelo mistério da comunhão dos santos, nos motivam e são instrumentos para que nós, por meio deles, da intercessão deles, da motivação que nós alcançamos pela vida deles, nós nos aproximemos mais de Deus, nos aproximemos mais do propósito para o qual nós fomos criados. E por que celebrar os santos na liturgia da igreja? Explica também o Catecismo no número 1173. Quando, no ciclo anual, a igreja faz memória dos mártires e dos outros santos, proclama o mistério pascal naqueles e naquelas que sofreram com Cristo e estão glorificados com Ele. Propõe seu exemplo aos fiéis para que atraia todos ao Pai por Cristo e implora por seus méritos os benefícios de Deus. Ou seja, nós celebramos os santos ao longo do ano litúrgico porque eles são uma manifestação muito visível e muito concreta do mistério pascal ao longo da história. Ou como nós dizemos todos os dias aqui no Inspira Santo, eles são presença do ressuscitado ao longo da história. Por quê? Porque eles se uniram à paixão de nosso Senhor, eles se uniram intimamente ao Cristo crucificado, se deixaram inteiramente morrer para o pecado, para a vida velha, para a morte, para as trevas e ressuscitaram junto com Cristo para uma vida nova, uma vida eterna, uma vida definitiva junto de Deus, uma vida verdadeiramente luminosa. Nos inspiremos em tantos santos que abrilhantam a história da humanidade, a história da igreja ao longo dos séculos. E nos inspiremos para que nós tomemos a firme decisão de, a partir de hoje, não de amanhã, buscarmos sinceramente e humildemente a nossa santidade. Todos nós, eu e você, fomos criados para isso. Fomos criados para ser santos, para fazer parte daquela multidão que é apontada pelo livro do Apocalipse, capítulo 7, versículos de 9 a 11. Eis que vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajadas com vestes brancas e com palmas na mão. Em alta voz clamavam: louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força pertencem ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja enxerga nessa multidão que participa da ressurreição de Cristo os santos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que se uniram intimamente ao Cordeiro imolado e com ele ressuscitaram para uma glória definitiva, uma glória que aponta para o Pai. Eles glorificam eternamente o Pai que está nos céus, por meio da sua vida configurada à vida de Cristo. Nos inspiremos e tomemos a firme decisão de abraçarmos hoje, a partir de hoje, a nossa santidade. Que todos os santos do céu, especialmente a Virgem Maria, a maior de todos os santos, a rainha de todos os santos, que ela e todos os santos do céu intercedam por nós para que nós façamos parte dessa grande família de Deus, para que nós façamos parte dessa multidão daqueles que tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro e por isso podem participar da sua glória definitiva. Todos os santos de Deus, rogai por nós.